Estamos de volta com o RN Acontece e o nosso entrevistado hoje é o juiz e professor de Direito Eleitoral, Herval Sampaio. Doutor Herval, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, prazer enorme, Ana Ruth, mais uma vez no seu programa de grande audiência. É sempre uma satisfação estar, você que é um jornalista tão versátil, não é? Televisão, rádio, jornal, Twitter e todo tipo de rede social. Parabéns pela sua versatilidade. Muito obrigada, doutor Herval. Doutor Herval, eleições 2016 se aproximando. Estamos em uma fase de pré-campanha, porque, na verdade, a campanha em si ainda não começou. O senhor concordaria comigo que essa fase de pré-campanha, com a mini-reforma, ela se tornou mais permissiva, doutor Herval? Com certeza, Ana, com certeza. É uma das maiores mudanças que a gente pode dizer dessa chamada mini-reforma eleitoral, que você sabe que eu não gosto desse termo, porque não mexeu no que eu chamo do sistema político e na estrutura de poder pelo poder. Mas a mudança mais significativa nós estamos sentindo agora. Por exemplo, você pode chamar quaisquer dos pré-candidatos e, evidentemente, bater um papo com eles, sem que eles, evidentemente, façam campanha, peçam o voto e coloquem as suas plataformas, o que o partido pensa, a ideia. Isso não podia. Isso não podia na eleição passada. Por exemplo, na internet, quantas vezes você comentou que eleitores foram punidos, eleitores, que não tinha nada a ver com a campanha, porque estavam se manifestando no Twitter, no Facebook, na eleição passada? Eles podem ficar à vontade. Se pode ter encontros com a comunidade para discutir. Discutir o quê? Quais são os problemas daquela comunidade, com os próprios partidos, com os pré-candidatos. Olha, há quem diga que é quase um comício. Há quem defenda que até um comício. Por quê? Porque houve uma abertura muito grande nesse período, vamos chamar assim, eu gostei do termo, pré-campanha. Mas sempre chamando a atenção. Eu me preocupo. Eu sou, inclusive, um dos poucos juristas, estou lançando meu livro agora, a segunda edição daquele Abuso de Poder, e eu fico preocupado com esse período de haver abuso do poder, principalmente abuso do poder econômico. Por quê? Como no período eleitoral propriamente dito, há um controle maior, principalmente agora com o limite de gastos, que você sabe que é outra novidade, agora os candidatos a prefeito e vereador de todos os municípios terão, pelo menos no caixa 1, que colocar gasto X ou Y. Eu me preocupo o seguinte, ora, eu vou fingir que estou realizando atos que não se configuram como propaganda não antecipada, porque essa é a ideia, e aí eu vou fazer o velho abuso de poder. Você sabe que, com todo respeito, não vai mudar da noite para o dia. Os mandatos nesse país ainda serão por muito tempo conquistados na força do poder econômico, do poder político e até mesmo do poder midiático. Me preocupa essa expansão. Por outro lado, vamos trazer o lado bom também, inclusive o lado da sua matéria, do seu trato do dia a dia. Nós precisamos realmente de propaganda. Que candidato é esse que não pode se colocar para o seu eleitor, que ele não possa dizer, mesmo que não em campanha, mas quais são as suas plataformas, quais são os seus ideais, qual é a sua postura, apresentar esses referenciais básicos. Isso é bom, isso é democrático, principalmente para quem não tem mandato. Você percebeu que com o encurtamento, que é uma das maiores mudanças, eleição ficando propaganda praticamente 45 dias, quem não é conhecido, quem não tem mandato ficou prejudicado? Você concorda comigo que quem tem mandato, a tendência dentro da propaganda é ele deslanchar, porque agora, por exemplo, ele pode divulgar seus atos parlamentares, vereador, à vontade. Pode, inclusive, em certo sentido, se tiver, evidentemente, a devida distinção com verba de gabinete, aqueles detalhes que cada Câmara tem, ele pode até divulgar em outdoors e tudo. Olha aí o destaque que é dado a ele. E, por exemplo, quem não é um pretenso líder, associação de bairros, que está querendo se postar pela primeira vez, você acha que ele vai ter o mesmo tempo e a mesma exposição com o encurtamento da campanha? Eu acho que foi uma maneira de compensar. Ou seja, se melhorou, se aumentou o prazo, vamos chamar assim, pré-campanha, eu não gosto muito, mas para o entendimento do amigo e amiga que nos acompanha. E se realmente limitou e se encurtou o período de propaganda propriamente dita, até porque se limitou os gastos para evitar interferência
existência do abuso de poder econômico, político e, principalmente, o abuso mais potencial em termos de conquistar, ou melhor, em termos de desconstituir a ideia de vontade do eleitor, que é o abuso de poder midiático. Doutor Evaldo, a gente tem observado que muitos pré-candidatos, eles estão fazendo reuniões na seguinte ótica, não é? Reunião de partido. Isso. E ali leva milhares de pessoas e lá eles são pré-lançados candidatos. Isso é legal? Veja bem, eu não gosto... Pensa uma pergunta difícil, Ana. Se a gente pudesse, que nós dois, quantas vezes eu já dei entrevista, ninguém combina nada. Eu acho que por isso fica diferente. Mas se a gente pudesse combinar, eu ia pedir para você não me fazer essa pergunta. Por quê? Porque é uma pergunta complexa. Isso vai depender muito da cabeça de cada juiz. Por quê? A abertura nós comentamos na primeira resposta. Em tese... Se você for analisar o artigo 36A, inclusive, eu vou lhe presentear com o meu curso online de propaganda político-eleitoral no nosso site, institutonovoeleitoral.com.br, você vai ver que essa abertura, nos 6 incisos da resolução, você percebe claramente que pode, em tese. Em tese, eles podem fazer isso, os pré-candidatos. Agora, da maneira que você coloca, que eles estão deturpando a ideia e já se antecipando, né? Em termos, até mesmo pedindo voto, ele está cometendo uma ilicitude. Por isso que eu digo, a minha preocupação é o abuso de poder nesse período de pré-campanha. Porque a abertura foi patente. É de modo assim, é impressionante. Mudou o caput, dizendo que você pode se dizer pré-candidato, você pode anunciar, só não pode pedir voto explícito. E aumentou 2 casos e se reformulou outros 2. Ou seja, foi uma abertura muito grande nesse exato momento. Doutor Evaldo, e nesse ensejo, outdoor anunciando uma festa de aniversário, outdoor comemorando o Dia das Mães com toda a família, isso é abuso? Olha, isso é propaganda antecipada, isso pode se constituir. Você está perguntando para uma pessoa muito rigorosa, eu tenho que confessar. Eu sempre fui muito rigoroso para evitar qualquer tipo de abuso de poder. Então, para mim, em tese, isso pode se configurar. Agora, não dá para responder nada, porque depois vão dizer, olha, eu ouvi lá e vi Ana Ruth, doutor Evaldo falando, isso aqui é assim assado. Tem que ver as peculiaridades de cada caso. Mas eu penso que esse tipo de atitude pode se configurar sim, como propaganda não antecipada, e pode se configurar mais, dependendo da quantidade da incidência, pode se considerar abuso de poder econômico. E se for, evidentemente, de quem tem mandato, pode se configurar abuso de poder político. Doutor Evaldo, a moralização de um processo eleitoral depende mais do eleitor para dizer não à tentativa de corrupção ou do político para não tentar corromper o eleitor? Eu vou dizer de modo enfático, depende dos dois. Os dois têm que se tocar, me perdoe a expressão. Agora, vamos ser francos. Nesse momento onde a maioria das penalidades estão acontecendo mais para os políticos, por uma questão até mesmo de dificuldade. É difícil realmente você ver o eleitor com a boca na botija, como se diz. Eu acredito que essa conscientização que eu faço, modéstia à parte, que eu luto, que o meu site luta, de educação cívica, como eu digo, a gente deveria, vamos dizer assim, caprichar mais no marketing para o eleitor. O eleitor está precisando mais dar um não para possíveis ofensivas dos candidatos, porque os candidatos estão com medo. Vamos ser francos, você não percebe não que os candidatos estão mais preocupados? Não estou dizendo que eles não vão fazer, porque você sabe o velho jeitinho brasileiro, para a questão de não poder empresa, já estão com a marmota, me perdoe a expressão, com uso de CPF, né? Da compra do CPF. Cuidado, porque a resolução que prevê prestação de conta vai poder analisar todos esses CPF no sistema integrado. Mas, enfim, eu acho que depende dos dois. É uma mudança cultural muito grande e que nós não vamos ter já em 2016, mas vai melhorar. Eu não sei se é porque eu sou tão otimista, eu acho que a eleição de 2012 para 2016, nós vamos ver uma melhora. Não é que essa reforma tenha melhorado, não, porque eu acho que ela não foi tão interessante quanto deveria. Porque eu penso muito em mexer nessa estrutura de poder pelo poder. Quando não mexe, eu fico um pouco desapontado. Isso é uma questão muito pessoal. Mas penso, repito, que a
conscientização do eleitor é a pedra de toque para que a gente possa avançar em termos de processo eleitoral. Enquanto o eleitor não for consciente, ele não perceber claramente de que ele é a peça mais importante e é ele que realmente decide os destinos do nosso país, as coisas vão continuar como estão. Doutor Herval, e toda essa temática o senhor vai ministrar em um curso aqui em Natal, né? Eu quero agradecer a participação do senhor, mas já deixar aqui para o senhor convidar eu queria agradecer e dizer que no próximo dia 11 de junho, tá? No Hotel Majestic, nós vamos ter o curso Eleições 2016, Atualização em Prática. Eu e a professora, sua amiga, você conhece uma grande professora, Lígia Limeira, servidora do TRE, nós vamos tratar de tudo das eleições 2016. É um evento o dia inteiro, as pessoas podem fazer suas inscrições no nosso site, se puder colocar novoeleitoral.com, as inscrições estão lá, e também presencial, agora para facilitar, na loja Sérgio do Midway, lá está lá presencial, é um curso modéstia à parte muito bom, as pessoas que puderem ir, tanto advogados, quanto contadores, como militantes, como o pessoal que trabalha com a política, como os próprios candidatos. Vai ser um curso bem simples, prático, agora comentando em específico todas as soluções. E me permita, Ana, eu sei que você sempre tem uma abertura comigo, de eu finalizar deixando uma crítica pessoal minha ao momento difícil que a gente vive e que eu não concordei, nós já apoiamos no site, eu acho que você já deve ter tratado. E eu aproveito para deixar o gancho, não só para os seus próximos programas, como todos os outros espaços que você tem. Uma crítica pessoal minha à extinção da CGU, da forma que ela está. Isso é um absurdo, é um retrocesso muito grande que eu aponto, porque eu estou esperando as coisas acontecerem nesse governo. Tirar a autonomia de órgãos de controle num momento desse difícil, onde nós estamos combatendo a corrupção, é um patente retrocesso. Então fica só a minha luta pessoal, que você sabe que eu não falo nada sem lutar contra a corrupção. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, senhor Dr. Herval Sampaio. E se você quiser rever essa entrevista completa, é só acessar www.politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. O RN Acontece vai ficando por aqui.